que fica, ou que ficou no ar para alguns talvez, seja: a história do rico e Lázaro é uma parábola? Se sim, a crença na vida após vida perde a base nesse texto? Não, não perde, porque primeiro a fé na imortalidade da alma não se baseia apenas nesse texto em particular. Segundo, que o fato de ser uma parábola não muda o que foi dito. E o que foi dito foi, no mínimo, revelador sobre a condição humana pós-morte. Vou dizer para vocês porque eu não acredito que essa história seja uma parábola. Basta comparar a história em questão com as várias parábolas que Jesus contou. Naquelas, nunca eram citados nomes próprios, como na história do rico e Lázaro. E Jesus não a chama de parábola. Nela, o Senhor cita o nome de Abraão. E Abraão é uma pessoa real. Ele afirma a existência de um lugar de castigo eterno e um lugar de consolo eterno. Ele afirma que o justo foi conduzido ao paraíso pelos anjos, que no inferno o ímpio tinha consciência do que havia deixado para trás. Pense bem, você acredita que Jesus faria tantas e sérias afirmações se essa história em questão não fosse literal? Você acha que Jesus falaria essas coisas se não fosse assim? Se fosse uma comparação, ele poderia ter usado de outros meios, ele não precisava ter feito afirmações tão sérias. Na verdade, trata-se de uma história real, sim. Porém, ao sabermos que a história é real, outra pergunta surge: o que levou o rico para o inferno? E o que levou o mendigo ao céu? Portanto, parábola ou não, ela nos ensina grandes lições, pois é preciso refletir que, embora o rico e sua família fossem ímpios, afastados de Deus, nada é dito sobre ele ser totalmente depravado. Ele não é apresentado como o culpado de algum pecado notório ou um monstro da sociedade. Ele não é colocado diante de nós como um tirano ou um opressor dos pobres. Se fosse notoriamente egoísta ou sem caridade, jamais teria permitido a Lázaro que ficasse à sua porta dia após dia, pedindo esmolas. Sem dúvida, ele vivia uma vida luxuosa e cuidava de si mesmo, mas não é condenado por causa de sua riqueza. Ele não era cruel, apenas amante da boa vida, uma pessoa comum. Ele foi para o inferno porque não percebeu que Deus o havia feito o seu procurador, com riquezas e influência que poderiam ser usadas para a glória do Todo-Poderoso e o benefício espiritual e material do seu próximo. Portanto, foi a sua perversidade e não a sua riqueza que lhe trouxe o sofrimento eterno. O seu egoísmo, não o seu apetite pelas coisas carnais. Nenhum ato notório de malignidade, mas o deixar de ter Deus como centro de toda a sua vida. Foi isso que o fez ficar debaixo da condenação daquele a quem ele devia tudo o que possuía. Não há vícios ou crimes lançados em sua conta. O seu pecado foi que ele só vivia para o presente, não trabalhou para ser rico no outro mundo. Ou seja, não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. Contudo, o mérito de Lázaro não estava no triste fato de ser pobre, incapaz e doente. Um mendigo pode ser tão vil e sujo no coração quanto no corpo, pois o próprio Abraão da história, quando vivo, foi um dos homens mais ricos de seu tempo, e aparece salvo na história, e em diversas passagens bíblicas ele é chamado de amigo de Deus. Não foi a pobreza que o salvou. O pensamento precioso de toda essa história é que enquanto jazia à porta do rico, contemplando com olhos famintos as migalhas que lhe trazia, ele aprendeu a estar contente como filho de Abraão. Ele achou em Deus o seu auxílio. Como um pensionista dependente da generosidade divina, ele sabia que o seu pão e a sua água estavam garantidos. Não deixou que a amargura enchesse o seu coração. No final, ele foi para o paraíso não porque era pobre e doente, mas porque, apesar de sua condição lamentável, ele havia servido a Deus e encontrado constante auxílio nele. E o rico foi para o inferno, porque não amou a Deus, porque não amou a Lázaro, embora ele ainda argumentasse que fosse filho de Abraão, crente. Lázaro era a sua oportunidade de demonstrar generosidade, e ele desperdiçou a oportunidade. O rico desprezou a Lázaro
e, consequentemente, Deus. E na outra vida as injustiças foram desfeitas. A Bíblia não diz que Lázaro foi sepultado, porque certamente não foi, pois se tratava de um mendigo. Ninguém deve ter acompanhado ele até a sepultura, mas na sua passagem para o outro lado foi recebido pelos anjos. Veja o verso 22. Enquanto que o rico, a Bíblia diz que ele sim foi sepultado. As pessoas o acompanharam até o cemitério, mas dali para frente ele esteve só. Os anjos não o receberam. Em sua morte, o rico foi posto separado de Lázaro. Havia uma fenda entre eles. E essa fenda, esse abismo, se analisarmos a história contada por Jesus, veremos com tristeza que ela foi produzida pelo próprio rico em sua vida. Apesar dos dois terem sido vizinhos, entre um e o outro havia uma enorme fenda, um enorme abismo de preconceito, orgulho, vaidade e egoísmo. E na sua morte ela se tornou permanente, revelando uma triste realidade ao rico, que o céu era o que ele buscou a vida inteira, e o inferno onde ele estava agora era a certeza de nunca o possuir. Na eternidade, todas as coisas com que ele passou a vida se preocupando não tinham mais importância. Ali ele não estava mais preocupado com a administração de seus bens. O que realmente contava para ele agora era a qualidade dos relacionamentos que ele havia estabelecido em vida. Primeiro com Deus e depois com o próximo. O que ele não havia oferecido em vida a Lázaro, Lázaro não pôde oferecer a ele em sua morte. E igualmente o que ele não ofereceu aos irmãos em vida, também não pôde oferecer a eles depois de morto. Ele não havia se preparado para o que realmente era importante. No entanto, é assustador ver o quão justa for a sua condenação, pois o arrependimento que ele não demonstrou em vida, ele não poderia mesmo demonstrar após sua morte, pois mesmo ali ele ainda achava que poderia dar ordens a Lázaro, e ainda ali cria que sua condenação for injusta, pois quando ele pede para Lázaro ir avisar seus irmãos, não é nos irmãos que ele está pensando, mas em si próprio. Como eu, meus irmãos também não serão avisados. O orgulho e o egoísmo permaneceram intactos. Que essa impressionante história do além-túmulo nos sirva de lição. A eternidade é a consequência direta da vida que levamos. E não precisa ser muito ruim para ir para o inferno, hein? É só não ter Jesus nessa vida. O que contou para o rico ir para o inferno não foi o que ele fez, mas o que ele deixou de fazer. Não deixe de aceitar Jesus. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de se arrepender dos seus pecados. Não deixe de estender as mãos, de abraçar. Não deixe de fazer o bem e de contar com Cristo para a sua salvação.